Graça e paz, meus irmãos. Maravilhoso é estarmos aqui como povo de Deus, meditando na grandeza do Senhor, meditando também na grandeza da revelação que Ele nos fez sobre si mesmo. E hoje pela manhã nós vamos estar meditando também sobre vocação. Dentro do contexto do que vocês acabaram de ver, que a gente está começando hoje, a nossa campanha dos 40 dias de oração, um dos temas que está assinalado, e você pode consultar no site da convenção, e você vai ver lá na campanha dos 40 dias uma série de motivos de oração. Um dos motivos de oração chama-se muitos Timóteos e poucos Paulos. E a partir da perspectiva de que nós estamos precisando de mais Paulos, hoje o Senhor nos exorta a meditar sobre vocação, sobre liderança e sobre chamado. Eu convido a igreja, por gentileza, a abrir suas Bíblias no texto que se encontra em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. 2ª a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Por ora, nós leremos apenas o versículo 15. Amém? Leamos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você quer ler junto comigo, na sua versão? Todos juntos? Agora, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus queridos, hoje nós vivemos uma verdadeira crise de liderança. Não estou me referindo apenas àquelas pessoas que estão exercendo funções de liderança e que estão exercendo mal as suas funções. E aqui eu estou me referindo a diversos contextos. Eu estou me referindo à família, eu estou me referindo à igreja, às instituições e até mesmo ao nosso país. Quero meditar com os irmãos hoje um pouco mais profundamente sobre chamado e sobre vocação. O texto que acabamos de ler, que se encontra na 2ª Epístola de Timóteo, é um texto em que Paulo fala ao coração de seu filho na fé, Timóteo. Um homem que Deus coloca na vida de Paulo, segundo o relato de Atos 16, quando Paulo estava na sua 2ª viagem missionária. E chegando em Listra, ali ele encontra Paulo, um filho de uma crente com um judeu de fala grega, e Paulo providencia a circuncisão daquele homem que se converte ao evangelho, ou talvez já fosse convertido. Ele é circuncidado e aí ele começa a acompanhar Paulo em vários lugares para onde Paulo foi. De quem estamos falando? De Timóteo ou de Paulo? Estamos falando de Paulo. Mas por ora, nós vamos nos contentar em analisarmos um pouco mais a vida daquele fruto do ministério de Paulo, aquele filho na fé que foi Timóteo. Timóteo acompanhou Paulo na 3ª viagem missionária mais à frente. Timóteo ele fundou igrejas, ele liderou uma das igrejas mais importantes que havia. Quando eu estou falando de importância, eu estou falando da importância da cidade, uma cidade estratégica, Éfeso. Éfeso, um porto, uma cidade metropolitana, que tinha aproximadamente 300 mil pessoas. Então, uma cidade do porte de Caruaru, em termos de população, e uma cidade que, assim como Caruaru, um centro regional portuário, quer dizer, uma coisa mais favorável ainda naquela época, onde várias pessoas iam ali exercer o comércio e dali seguiam para os seus lugares, e a igreja de Éfeso ela cresce nesse contexto. E juntamente com o crescimento da igreja, crescem também problemas muito sérios. Um deles, o principal, falsos ensinos,
falsa doutrina, falsos mestres que estavam entrando naquela igreja e afastando os servos de Deus da sua verdadeira vocação, do seu verdadeiro chamado, e principalmente da verdade singular da revelação evangélica, apostólica, que Paulo, com tanto esforço, juntamente com os irmãos, estava fazendo com que se expandisse no mundo antigo. E Timóteo acompanha Paulo. Timóteo vai a Jerusalém, Timóteo vai a Corinto, serve a Deus em Corinto, serve a Deus em Jerusalém. Timóteo serve a Deus na Tessalônica, uma cidade extremamente difícil, que causou muitos problemas a Paulo. Paulo teve que sair algumas vezes corrido por conta dos judeus da Tessalônica. E aí Paulo fala para um homem que se tornou pastor na igreja de Éfeso, um líder que Deus estabeleceu naquela cidade importantíssima, e que foi constituído praticamente um líder, um pastor de todos os líderes que havia naquela cidade. Um homem que Paulo chamava filho na fé, um filho amado, que possuía um sentimento de paternidade espiritual a respeito de Paulo. E Paulo assim se refere a Timóteo em 1 aos Coríntios 4:17. Ele envia Timóteo a Corinto para exortar e repreender a igreja, e o identifica como meu filho amado. Ele também se refere assim a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Mais à frente, quando Paulo, no contexto das suas viagens missionárias, ele tem que fugir de Bereia, adivinha quem é que ele deixa lá em Bereia para fazer a obra do Senhor, fugido por conta dos judeus, os gentios da Tessalônica, que vinham perseguindo Paulo. Onde Paulo ia, eles iam atrás para tentar expulsar Paulo, para que o evangelho não se expandisse. Timóteo fica naquela cidade. Timóteo participa da terceira viagem missionária de Paulo. Timóteo, como já disse, é encarregado de pastorear Éfeso. 1 Timóteo 1:3 fala sobre isso. Timóteo é uma pessoa em quem Paulo investiu dedicadamente. São muitos conselhos que a gente vê nas epístolas. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Se você quiser conferir no seu texto, nós podemos verificar Paulo ensinando a Timóteo: ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade. Tu és um vocacionado de Deus, tu és um jovem, mas tu tens uma vocação, que ninguém despreze a vocação que tu tens do Senhor. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-se a leitura, a exortação e ao ensino, e não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não negligencie, meu filho, diz Paulo. Hoje talvez o Senhor esteja falando ao seu coração do mesmo jeito. O dom que há em ti. Não negligencia o teu chamado. Esse chamado, ele vem do Senhor, e não importa as circunstâncias da tua vida, as tuas condições, a tua idade, a tua condição civil, não importa. Se você é jovem, se você é adulto, se você é solteiro ou casado, se você é divorciado, se você é viúva, não importa. Do jeito que você está, o Senhor quer te usar. Assim como o Senhor usou Timóteo para estabelecer naquela igreja, uma igreja que o anjo, o Cristo, quando fala para o apóstolo João, para o anjo da igreja, que era o líder da igreja de Éfeso, ele faz uma série de elogios àquela igreja, uma igreja trabalhadora, uma igreja que lutava contra as heresias, os falsos ensinos que estabeleciam dentro da igreja. Apocalipse fala, no capítulo 2, pelo menos de duas correntes, que talvez sejam a mesma. O ensino de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta que ensinou o rei a corromper o coração de Israel, afastar
o povo de Deus da vocação que Deus tinha para aquela nação, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, se prostituindo, se promiscuindo, fazendo as mesmas coisas que os gentios faziam. Esse foi Balaão. E havia pessoas em Éfeso que faziam coisas semelhantes, afastando a igreja da vocação que o Senhor tinha para ela. E também o mesmo texto vai falar da doutrina dos nicolaítas. A palavra nicolaíta provavelmente tem uma tradução de uma locução adjetiva de Balaão. Pessoas, então, no mesmo sentido, pessoas que, como se fosse uma erva daninha, se infiltravam na igreja para questionar os princípios do Evangelho, a verdade de que Cristo ressuscitou, o modo de ser igreja, o que é vocação, e essas coisas, pouco a pouco, iam fazendo com que o coração das pessoas se desviasse do caminho do Senhor, da sua vocação. A gente muitas vezes pensa que ser igreja hoje é difícil. E quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, as dificuldades que houve naquele período, mas foi um período em que a igreja cresceu muito, meus irmãos. Ela cresceu em santidade, ela cresceu em obediência, e assim, pouco a pouco, o Espírito Santo acrescentava mais salvos ao corpo de Cristo. E pela virtude daqueles homens, pela ação do Espírito Santo, nós chegamos até aqui hoje. Nós hoje temos o prazer de nos reunir como corpo de Cristo, nesse domingo, em que nós poderemos estar fazendo qualquer outra coisa. 3 de setembro de 2017, nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui reunidos como povo de Deus, como a gente cantou ainda há pouco, em primeiro lugar, para meditar um pouco mais sobre o fato de Deus ter iluminado as nossas mentes e nos vocacionado para que o mundo saiba isso, que Cristo é Senhor, Ele é Salvador. A Deus, o Senhor nos entregou essa missão. Meus irmãos, o Senhor nos vocacionou para isso, assim como Ele fez com Paulo, assim como Ele fez com Timóteo. Foi a nós que Deus deu essa missão. E quantos de nós nos encontramos indiferentes à vocação do Senhor? Quantos de nós temos também cruzado os braços, quando nós poderíamos fazer algo para que a obra do Senhor ela se aperfeiçoe aqui na terra, nos corações dos homens? Nós vivemos num mundo hoje tão difícil quanto o mundo daqueles apóstolos, contextos diferentes, históricos, é verdade, mas também vivemos num mundo de muita dificuldade, onde as pessoas cada vez mais estão com o coração frio, e até mesmo dentro da igreja do Senhor Jesus, infelizmente, há pessoas que estão com seu coração frio, indiferente à sua vocação, indiferente ao seu chamado, especialmente quando nós falamos do chamado para liderar, porque liderar, meus irmãos, não é fácil. Quem é pai de família vai concordar comigo, quem é mãe de família vai concordar comigo, quem é líder ou chefe na sua repartição de trabalho vai concordar comigo, os pastores que aqui estão vão concordar comigo. Liderar não é fácil. Liderar exige submissão a Deus, que é a coisa mais difícil do que o ser humano se submeter a Deus, em todos os aspectos, na direção de vidas sobre as quais o Senhor vai lhe cobrar a responsabilidade, as vidas que o Senhor colocou sob a sua responsabilidade, quer seja na família, no trabalho, onde for, o Senhor vai lhe pedir contas delas. E a gente às vezes não quer assumir a responsabilidade que o Senhor nos deu, porque liderar muitas vezes dói. Eu fico pensando na situação de Moisés. Ainda ontem eu meditava muito sobre isso, liderando aquele povo, saindo do Egito, durante 40 anos no deserto. Um povo de dura cerviz, um povo que murmurava, um povo que se revoltava, até mesmo na sua própria família, ele teve pessoas que em algum momento questionaram a sua identidade, questionaram a posição em que o Senhor havia colocado ele na liderança. E Moisés foi obrigado a passar aquele tempo todo caminhando com aquele povo. E eu, quando olho para a vida de Moisés, e eu penso que na minha vida eu estou muito longe de passar
pela grande responsabilidade que ele passou, ou pelo menos não tenham tido o mesmo grau de dificuldade que ele teve. E eu agradeço a Deus assim, porque aquele homem, meu Deus, foi muito provado. Mas ele cumpriu o seu ministério até o fim. E ele nos serve como um tipo daquilo, um modelo daquilo que seria mais perfeito. Jesus Cristo, a suprema revelação de Deus, que muito mais do que Moisés, do que eu, do que você, assumiu o compromisso que o Senhor entregou nas mãos dele de ser líder, de construir do nada, de uma sociedade falida, como a nossa, talvez, uma igreja, um corpo, um povo santo, um povo obediente, um povo com comunhão, com intimidade com o seu Senhor, com o seu Pai, que discerne a voz do Senhor e vai e faz aquilo que o Senhor chamou para fazer. No meio daquele povo havia um jovem chamado Timóteo, certamente um jovem tímido, um jovem que talvez questionasse a sua pouca idade para as grandes responsabilidades que o Senhor havia colocado nas suas mãos, mas que foi realmente uma coluna, não somente em Éfeso, mas em muitas outras igrejas difíceis. Corinto foi uma delas, onde o Senhor permitiu que aquele jovem estivesse liderando. E você hoje pode pensar: pastor, eu não tenho ninguém sob a minha liderança, eu não sou pai de família, não sou chefe de ninguém, mas você tem um chamado. Se o seu chamado não é para liderar, pelo menos preste atenção na vocação que o Senhor lhe deu. E assim como Paulo, como Timóteo e como tantos outros servos de Deus, cumpra a sua vocação. Cumpra a sua vocação como crente em Cristo. Cumpra a sua vocação como igreja de Cristo. Quer individualmente, quer coletivamente, nós precisamos do mesmo grau de dependência, obediência, coragem, força. E o Senhor já providenciou tudo o que nós precisamos para cumprir a missão que Ele nos deu. O preço Ele já pagou. Um preço que eu não estou disposto a pagar, meus irmãos, e talvez vocês também não estejam. Ele deu o Filho dele para morrer por nós. Quem aqui seria capaz de fazer isso por mim? Quanto mais pelos inimigos. E eu não sou inimigo de nenhum dos irmãos, vocês também não são meus. E o Senhor pagou um preço que nós não estamos dispostos a pagar, para que a gente entendesse o amor de Deus, para que a gente entendesse a vocação de Deus, e que a gente, percebendo onde Deus está agindo nesse mundo de trevas, a gente tenha prazer de se juntar à obra dele. Nós possamos sair da nossa zona de conforto e nos juntar àquilo que o Senhor está fazendo. Vamos ter uma campanha de 40 dias de oração. Quem está disposto a pagar o preço de se juntar nessa campanha? Quem tem recebido durante todos os meses em que a gente para orar como igreja um dia? Quem tem recebido no seu WhatsApp ou pelo e-mail ou de outra forma, está sabendo que é o dia de oração e tem realmente disposto 20 minutos do seu dia para orar pelo nosso país, para orar pela nossa igreja, pelos nossos líderes, pelas famílias? Certamente nem todos, mas esse é um chamado para todos. E como diz o jargão, nós juntos somos mais fortes. E isso é bíblico. Como coletividade, nós somos muito mais fortes. Daí a importância de termos e sermos igreja. Tantas pessoas têm vivido um cristianismo dissociado da igreja, acreditando que a sua comunhão individual com Deus é suficiente, pode ser suficiente para a sua salvação. Eu creio que é, mas não para a sua edificação, porque não tem nada mais rico do que crescer nesse ambiente aqui que a gente está, não somente pela prédica, pela palavra, pela ministração, mas pela comunhão, pelo serviço, pela proclamação, em todos os aspectos. Como foi bonito a gente ver os irmãos cantando. Ainda essa semana eu conversava com o irmão Genesi sobre isso, lá no presídio de Capoeiras, para aquelas pessoas que estavam lá presas. Ali no meio, certamente há servos de Deus que estavam esperando, com quanto tenham errado, com quanto estejam passando por um momento de privação de sua liberdade, estavam esperando por uma palavra de conforto, uma palavra que traga esperança ao seu coração. E aqueles irmãos lá cantando, e aquelas pessoas dentro da cela, assim mesmo, meus irmãos, tem muita gente
do lado de fora das celas que continua preso às suas crenças limitantes, acreditando que não é capaz de fazer aquilo para que o Senhor chamou, mas o Senhor capacita. Ele é o responsável. Se Ele chamou, Ele vocaciona, Ele capacita, Ele dá todas as condições para que a gente venha a fazer o chamado dEle. Amém? Meus queridos, Timóteo, ele visitou Paulo na prisão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 13, Paulo diz: procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente, foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, nós estamos vendo aqui Paulo pedindo um favor para o seu filho na fé. Traga a capa. Atenda, talvez na prisão. Segunda carta a Timóteo, ela foi escrita, é uma das cartas da prisão. Talvez o frio daquela prisão fosse uma das dificuldades, certamente era, que Paulo tinha. E ele pede a Timóteo: traga a capa, por favor. Nós temos a oportunidade de abençoar as necessidades dos nossos irmãos, ministrando aquilo que eles precisam. Fazer missões não é somente ir para a China, não, no bom sentido. Fazer missões, às vezes está o irmão do lado, precisando de uma palavra de conforto. Nossa igreja é uma igreja relativamente grande, e eu ouço falar que muitas vezes há pessoas que chegam aqui, espero que isso não aconteça no dia de hoje, que você tenha a oportunidade pelo menos de conversar com alguém antes de sair, que entram, sentam, escutam e vão embora, e não são notados, e às vezes também não notam ninguém. Todos nós temos necessidades, meus irmãos, necessidade de um abraço. Não precisa muita coisa, não. Quando a gente fala de atender as necessidades dos irmãos, às vezes a gente bota logo a mão no bolso, né? Que é uma parte sensível do corpo humano, mas um abraço muitas vezes resolve o problema, uma palavra, um ouvir, muitas vezes resolve um problema. Quantas pessoas estão precisando de alguém para falar, para desabafar? Quantas pessoas estão precisando de conselhos sábios? Isso também é fazer missões. Paulo visitou Paulo na prisão, mas também, ou melhor, Timóteo visitou Paulo na prisão, mas também Timóteo foi aprisionado. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 23, nós vemos o autor de Hebreus dizendo: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem foi, ele nos dá uma indicação muito precisa de que Timóteo, assim como Paulo, também foi preso. Pagou também um preço, a perseguição religiosa, política, de pregar um evangelho no meio de um império pagão, romano, um império idólatra, um império politeísta, em que o próprio imperador, além da deusa Diana dos Efésios, eram adorados. Um país em que convivia tanto com o culto imperial, o que já é um absurdo do ponto de vista bíblico falando, quanto também com o culto pagão, o culto idólatra. Esse culto à deusa Diana dos Efésios rendeu muitas dores de cabeça para Paulo e para os seguidores do Senhor, também para Timóteo, porque era justamente contra essas coisas que eles pregavam, e muitas vezes foram massacrados, foram espancados, foram acusados e pagaram o preço do seu testemunho. O testemunho é a vocação do cristão na prática, é a nossa história de vida, é aquilo que o cristão fez em razão do chamado que recebeu. Alguns foram chamados para morrer pela verdade evangélica. Talvez o seu chamado seja menos drástico do que isso, ou talvez seja também morrer. Tivemos aqui recentemente a irmã que foi missionária na guerra em Angola e foi dada como morta,
oficialmente dada como morta, e ressurgiu e veio aqui abençoar as nossas vidas. E quando ela falava aqui para a gente, ela falava de uma coisa que me tocou muito ao coração, né? Ela falava que a gente não deve desprezar aquilo que parece desprezível, porque muitas vezes, de um Timóteo da vida, que era um jovem que ninguém dava nada por ele, é justamente de onde vem a obra mais frutífera. Basta olhar para a vida de Paulo. Paulo era um improvável. Na minha lista pessoal, eu não sei na sua, para mim Paulo está entre os 5 mais do livro de Atos dos Apóstolos. O homem, praticamente o maior escritor do Novo Testamento foi Paulo. Escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Um homem que, segundo a tradição, foi martirizado, assim como Timóteo, mas que cumpriu o seu chamado. Se estamos falando de Paulo, por que falamos tanto de Timóteo? Porque Timóteo, ele foi um fruto do ministério de Paulo. Quando a gente olha para a igreja de Éfeso, segundo a perspectiva do próprio Apocalipse, convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Apocalipse 2, já me dirigindo para o final. A referência que temos no capítulo 2, no início do capítulo 2, a igreja de Éfeso, segundo a visão que o apóstolo João teve lá em Patmos, na prisão, foi esta: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que entendemos são as igrejas da Ásia. Conheço as tuas obras, ele está falando de Éfeso, tanto o teu trabalho quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos sem ser, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E aí ele continua fazendo uma repreensão, dizendo que Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Mas aí ele termina com outro elogio, é o método que se usa aqui na revelação às igrejas: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida, havia em Éfeso uma árvore que era dedicada à deusa Diana, e da forma como aquela árvore ela representa o fruto do conhecimento do bem e do mal, a idolatria, aqui no final do elogio a Éfeso, né, segundo a visão que o apóstolo João teve, a figura da árvore da vida, frutos, árvore dá frutos. Frutos são o resultado de um processo doloroso, um processo difícil, que toda árvore passa. Não é fácil gerar frutos, mas os nossos frutos o Senhor já garantiu, igreja. Os nossos frutos o Senhor, Ele prometeu, e esses já estão garantidos. Basta que a gente esteja unido à videira. Basta que a gente se encontre atento e obediente à vocação que cada um de nós recebeu. Meus queridos, o mundo sofre com a falta de líderes como Paulo, que investiu tanto na vida de outra pessoa, a ponto daquela pessoa se tornar frutífera. Nas famílias, homens e mulheres têm renunciado à sua vocação, talvez em função das dificuldades, quem sabe uma certa medida de falta de fé, para serem bênção na vida de filhos que o Senhor colocou nas suas mãos,
para serem direcionados como uma flecha. E o Salmo 127 diz que os filhos são, além de herança do Senhor, flechas na mão do arqueiro valente. A flecha, ela toma a direção que o arqueiro dá. Para isso precisa esforço, trabalho. E muitos têm deixado de lado a vocação de serem líderes dos seus filhos e estão deixando seus filhos expostos a todo tipo de influência, de nicolaítas a seguidores de Balaão, nesse tempo em que vivemos. E muitas vezes, quando a família está destruída, parece ser tarde demais para voltar atrás. Para um arrependimento sincero, nunca é tarde. E se hoje essa é a condição do irmão ou da irmã, do visitante, daquele que participa pela internet, desse culto, que você possa refletir melhor sobre a sua vocação como pai e como mãe, assim como eu me proponho também a fazer, porque a mesma palavra de Deus fala ao meu coração. Nas instituições, nós sofremos com falta de líderes. Meu irmão, ser líder é uma qualidade, nem todo chefe é líder, mas até mesmo para chefiar, o que seria em tese uma tarefa mais importante, pelo menos no setor em que eu trabalho fora da igreja, é difícil. As pessoas não querem pagar o preço, custa caro, o custo-benefício não compensa. E mesmo quando a vantagem financeira é muito grande, muitos se omitem, ainda que se sintam chamados, e preferem ficar na sua zona de conforto, no lugar onde se encontra. Esse lugar pode ser um lugar extremamente honroso, mas pode também ser um lugar medíocre. A diferença é o tipo de vocação que você tem da parte de Deus. E quando eu falo de vocação, vocação não é apenas para o trabalho na igreja. O cristão não tem vida secular e vida espiritual. O cristão tem vida integral. Essa divisão de secular e profano, aliás, profano e sagrado, quem fez foi Platão, não foi Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Temos uma vida integral. No seu trabalho você tem uma vocação. Talvez você tenha a oportunidade de um intervalo bíblico em que você possa, em 5 minutos, compartilhar o Evangelho para uma pessoa que talvez nunca fosse ser alcançada por aquela mensagem. Quem já teve experiência de fazer isso e viu o resultado, sabe o tamanho da bênção que é quando você tem um ambiente de trabalho que favoreça 5 a 10 minutos de reflexão bíblica, ou por dia, ou de 2 em 2 dias, ou uma vez na semana, o tempo que seja. E às vezes a gente pode fazer isso e não faz. Assim como muitos têm se omitido em assumir as posições, não somente nas empresas, mas no próprio Estado. Quantos hoje querem ser governantes? Quantos hoje querem assumir funções que hoje estão sendo desempenhadas por políticos corruptos? Nem todos eles são, mas essa, infelizmente, é uma visão mais ou menos generalizada da nossa classe, que dirige o nosso país, o nosso Estado, os nossos municípios. Infelizmente, pelo mau procedimento de uns, a imagem se espalha para o grupo, e a classe hoje está tão desacreditada. Mas quantos estão querendo ir lá? Não, eu não vou porque eu não quero me contaminar. Então, deixa que a coisa permaneça como está, porque quem pode fazer alguma coisa para mudar é aquele que é comprometido, ou aquele que já está lá, passando por dificuldades porque não é fácil estar nesse meio, ou aquele que é chamado para ir, para liderar, para governar e não faz. Aquele que é chamado pelo Senhor para fazer a diferença e não faz. E assim, o nosso país também está carente de liderança. Mas se cada um de nós, pelo menos aqueles que estão aqui hoje, ouvindo essa palavra do Senhor, tiver a disposição de ser como Paulo, de pagar o preço que o Senhor propiciou para que fosse pago, de investir na vida de pessoas, como Paulo investiu na vida de Timóteo, para atender o seu chamado, queridos, a igreja ela vai crescer como corpo, a igreja vai ser forte, as famílias vão ser fortes, o nosso país ele vai ser mais forte. Vivemos numa época de muita dificuldade, e muito dos motivos de oração que nós teremos nesses 40 dias se refere à carência de liderança em todos esses contextos que acabamos de meditar.
Talvez você não seja, como eu disse, vocacionado para ser um líder, mas certamente que você tem uma vocação. Baixe sua cabeça nesse instante e nós vamos orar pela sua vocação. Esteja meditando sobre o chamado que o Senhor tem para a sua vida. E se você ainda não disse sim para o chamado de Deus, você tem a oportunidade de fazer nesse instante. Oremos. Santo Deus, eu quero, Pai, te agradecer porque o Teu Santo Espírito ilumina a nossa mente a tal ponto de termos consciência e convicção de nosso chamado, Senhor. Sabemos, Deus, que ao ouvirmos a Tua voz, muitas vezes enfrentamos dilemas, crises, crenças limitantes que podem nos confrontar com aquilo que realmente somos, nos impedindo de ter a visão daquilo que nós poderemos ser, pela experiência de uma vida de obediência ao Senhor, como foi a vida de Timóteo, sobretudo daquele que investiu tanto na vida daquele jovem que foi Paulo. Estamos carentes, Deus, de Timóteos, mas também estamos carentes e muito mais carentes de Paulos, pessoas que se comprometam, Pai, com a vocação para ser líderes na família, na igreja, nas instituições e no nosso país. Precisamos de pessoas com o coração quebrantado, o coração sensível ao discernimento do Espírito Santo, Senhor. Encoraja, Pai, aqueles que ouvem a palavra e possuem uma vocação para liderar. Encoraja também aqueles que, mesmo não sendo líderes, possuem outra vocação. E nos ajuda a sair da mesmice, Senhor. Nos ajuda a sair da omissão, da nossa zona de conforto, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Certamente será o melhor para as nossas vidas. Eu te oro, Senhor, por minha vida e pelos meus irmãos, por aqueles que estão sendo alcançados por essa mensagem. Eu te oro no nome santo de Jesus. Amém.